Quem como Deus? Ninguém como Deus. Estamos aqui hoje num lugar muito especial, onde acontece o nosso retiro espiritual católico. O lugar onde há quase 12 anos atrás minha vida foi completamente transformada. E não só a minha, mas a dela também. Exatamente. Eu, no caso, tenho 11 anos que fiz o meu retiro nesse mesmo local. E foi graças ao sim que ela deu que eu vim parar aqui e também tive a minha vida virada de cabeça para baixo, mas para melhor. E aí, conta aí, como é que tudo começou. Então, eu já tinha um desejo muito grande de participar do retiro, porque algumas pessoas da minha família já tinham vivenciado o retiro e falavam muito bem dele. Me impactou, de forma especial, a experiência da minha prima, Monique, que veio para o retiro e saiu completamente transformada, uma vida nova. E todos nós da família ficamos assim, o que é que aconteceu? O que é que acontece nesse retiro? Então, a partir daí, eu já tinha o desejo de experimentar o retiro, mas eu tive um sonho. Eu e Sheila, somos amigas há muitos anos atrás, nem sei mais quantos anos atrás, mas desde a época do colégio. E a gente dividia apartamento, isso lá em 2013, que foi o ano que eu vi o meu retiro. Eu tinha acabado de me formar em serviço social, ela estudava para psicologia, e a gente dividia o apartamento lá em Aracaju. E eu tive um sonho, de que Nossa Senhora iria me visitar lá no nosso apartamento, Então eu estava me vestindo no sonho para receber Nossa Senhora. E eu lembro que quando ela tocava na campainha, no sonho, eu ficava nervosa, com vergonha. E eu dizia, Sheila, abre aí, Sheila. E ela dizia, abra você, que foi quem chamou. E eu acho isso, muito interessante, porque de fato foi assim que aconteceu, E quando eu abri a porta, não vi Nossa Senhora, mas era uma prima minha que já tinha vivenciado o retiro e que dizia, se você quer me encontrar, vá em Laços de Amor Mariano tal hora. Então, quando eu acordei daquele sonho, eu fui falar logo com minha mãe, que já tinha vivenciado o retiro, perguntar o que tinha em Laços, aquela hora, e ficou aquela certeza no meu coração de que Nossa Senhora me queria nesse retiro. Então, na primeira oportunidade, nas férias de julho de 2013, inclusive a gente tinha acabado de ir para um show lá em Aracaju, das coleguinhas, e de virote a gente fez a viagem, a gente veio de férias e eu vivenciei o meu retiro, E impressionante, porque eu tinha esse desejo de ver o retiro, tinha certeza que Nossa Senhora me queria, mas de última hora eu tive também uma tentação para não viver esse retiro que veio dela. Na tarde do retiro, quando ele iniciar, eu tinha ido para lá, para casa dela, e aí quando a gente foi se despedir, só pode ter sido o inimigo, que falou da boca dela, não vá não, porque também isso não era muito do feitio dela, assim dizer. Não vá não para um lugar. E eu lembro que aquilo, eu acho que de alguma forma ficou influenciando negativamente, porque me deu um desânimo, eu cheguei no local da saída para o retiro, assim, poxa, não conheço ninguém, assim, quase que eu não ia para o meu retiro. Mas graças a Deus, eu disse sim, e a experiência foi impressionante. De fato, eu entrei uma pessoa no meu retiro, e saiu outra também, igual a minha prima que tinha me motivado a participar desse retiro. O retiro, assim, foi um momento de muita cura para o meu coração, de poder experimentar o amor de Deus. Antes do meu retiro, eu era uma pessoa muito dependente, eu acredito, afetivamente, das pessoas, com muitos vazios. Acreditava, que já era feliz, inclusive. Era uma das nossas discussões, antes do retiro, porque eu acreditava em Deus, de uma família católica, e Sheila não acreditava em Deus. E eu sempre dizia, que era possível ser feliz, era assim, que eu falava que a gente podia ser feliz, plenamente feliz, alguma coisa assim. E Sheila dizia que não, que ninguém podia ser plenamente feliz. Eu lembro que eu dizia, podem sim, eu sou. Sendo que eu não era plenamente feliz, E ela era testemunha que eu não era plenamente feliz, porque eu me achava feliz, quando estava ali conquistando algo que queria, quando estava com alguém que gostava, mas na primeira dificuldade da vida já estava ali, choramingando, sem ânimo, porque eu estou aqui
E de fato eu não era plenamente feliz, mas essa felicidade plena mesmo, que óbvio que a gente aqui na Terra não experimenta plenamente, só no céu, mas essa felicidade verdadeira, esse amor de Deus, a misericórdia de Deus eu pude experimentar nesse retiro. E foi assim um retiro mesmo de cura para as minhas feridas, um retiro de reconciliação comigo mesmo. Havia muitas coisas da minha vida que eu não me perdoava, especialmente, e o retiro foi esse jorrar da misericórdia de Deus mesmo na minha alma. E eu não saí igual, né? Tanto que na terça-feira meu retiro foi de quinta a domingo. E o plano era que segunda-feira eu retornaria para Aracaju, onde a gente morava, porque terça eu já tinha me inscrito em um cursinho para concurso público, né? Na época eu estava estudando para concurso público e já tinha me matriculado em um cursinho. Mas depois que eu experimentei o retiro, eu não queria voltar. Eu queria iniciar o processo de consagração e tomei a decisão, né, de trancar esse cursinho. Peguei uma carta de crédito que até hoje eu guardo de recordação e nunca mais voltei, né? Lembro que meu pai quase me bate, não, porque já era velha, né? Mas você é doida, vai esquecer de tudo. E de fato, né? Esqueci de tudo, minha vida mudou completamente. O plano era ficar 3 meses aqui, que era o tempo desse curso que eu ia fazer. E depois desses 3 meses já voltar para Aracaju e fazer o cursinho, mas Nossa Senhora me laçou, né? Eu me consagrei, já no início de 2014 fui para a Colômbia de missão e minha vida assim mudou completamente. De verdade, assim, Deus me deu a graça nesse retiro de não botar mais a mão no arado, né? Graças a Deus, por misericórdia de Deus, foi uma conversão, um processo de conversão que se iniciou, né, com muita verdade, sinceridade, com radicalidade e que, graças a Deus, não tive tantas dificuldades, né? Na verdade, a minha única dificuldade não foi, né, deixar as festas que eu vivia, a bebida, os relacionamentos, né, que eram um pior do que o outro que eu tinha. Tudo isso foi fácil. Mas a minha maior dificuldade, digamos, a maior renúncia foi a amizade de Sheila, né? Porque, como eu dizia, a gente era muito amiga e amiga assim como uma irmã, éramos companheiras, né? Para todas as horas e tristemente, né? Para muita coisa errada, para muito pecado e tínhamos uma amizade não tão sadia, né? Muito desordenada afetivamente, né? Eu falo da minha parte que eu era muito apegada, dependente daquele tipo de amizade, né? Que a pessoa tem ciúme quando outras amigas estão ali, porque contou isso para fulano e não me contou, essas coisas que tristemente se vive nas amizades do mundo e era terrível, né? Os nossos amigos que assistirem esse vídeo vão lembrar, né? Como era terrível, né? Todo mundo ficava pisando em ovo, por causa que era como se fosse alguma coisa intocável, né? Então, assim, não era uma amizade. E hoje a gente vê, né, sadia, mas muito... Como é que diz, psicóloga? Um termo para dizer. Se for um termo atual, era uma amizade tóxica. Pronto. Então, assim, quando eu vivi o meu retiro, então, que eu já não tinha mais, não cabia mais na minha vida, né? Nada do que era antes. Então, não era que ao final do retiro eu não queria mais saber dela, que ela não prestasse, eu era a boa, a santa e ela era a pecadora, não. Mas simplesmente a gente não tinha mais assunto, porque eu só queria falar das coisas de Deus e só buscava das coisas de Deus. E ela não queria saber nada das coisas de Deus e ficou com muito mais nojo, como coisa dessas coisas de Deus, por conta da minha mudança, né? E aí eu ia falar dessas coisas, ela não queria ouvir. Se ela viesse me falar das coisas que a gente conversava antes, de pecado e tudo, eu também não ia querer ouvir, ou então o conselho, as coisas que eu ia falar, não ia agradar, né? Então a gente praticamente viveu, e da minha parte, né, essa renúncia mesmo. Não que eu cortei a amizade com ela, fiquei sem falar com ela, mas assim, a parte mais difícil desse processo foi essa renúncia mesmo, a essa amizade, porque não tinha mais o que se conversar, como está ainda aqui. O meu amor, né, por ela permanecia, esse amor de amizade, de irmandade, de querer o seu bem, mas o bem que eu desejava agora a ela era o céu. Né, era que ela se convertesse, mas eu não tinha abertura
para falar dessas coisas com ela, né? Então, foi um processo, assim, doloroso para mim, mas ao mesmo tempo muito fácil, porque eu tinha a graça de Deus, né? Então, não ficou um buraco assim, eu não tinha mais meus amigos e não tinha a amizade dela, mas eu não fiquei como um dependente químico, né? Ou então como é no mundo sem Deus, né? Quando alguém que você ama muito tem um relacionamento assim desordenado, tóxico, e aquilo acaba, ambas as partes sofrem, né? Então eu sentia mais por saber que ela devia estar muito mal por não compreender, mas eu estava com meu coração completamente satisfeito, né? Saciado com o amor de Deus, com as novas amizades que tinha. E rezava muito, não conversava com ela, né? Não chamava ela para a igreja, não falava muito. Até porque, como eu disse, eu fui para a Colômbia, e aí ela vai logo falar, né, da parte dela que foi para o Canadá. Então, assim, para mim foi aquele difícil, mas completamente fácil, porque eu tinha a ajuda da graça de Deus. Então, me doía, mas por ela, por pensar em como ela estaria. Mas eu, com a graça de Deus, consegui vivenciar, né, essa renúncia, e graças a ele também tive esse grande presente, né, de que ela estivesse aqui hoje. Vai, Sheila, que eu já falei demais. Bom, da minha parte, como eu era antes de vivenciar esse retiro, é que não acreditava em Deus, nunca tive uma educação religiosa, fui batizada quando criança, mas só. Então, e aí ao longo dos anos eu lembro na escola tinha aula de religião e já era uma coisa que eu detestava. Então não queria saber nada de igreja, não passava nem em frente se pudesse de uma igreja, não acreditava em Deus. Para mim, quem acreditava em Deus eram pessoas fracas, né, que só estão ali por consolo, porque estão sofrendo e não tem a que se apegar, não sabem o que fazer, vão atrás de quem? De Deus. E uma coisa que pensava até recentemente, contei meu testemunho para uma outra pessoa, era que algo que me impactava é que se fulano acredita em Deus e Beltrano não acredita, eu não via diferença nenhuma na vida dos dois. Então não tinha um testemunho verdadeiro para dizer, essa pessoa que acredita e vive em Deus, ela é diferente. Eu não via isso. E ela sempre foi católica, ia à missa aos domingos, mas ela vivia do mesmo jeito que eu vivia. Ou seja, fazia as mesmas coisas. Então, assim, que diferença fazia isso? Se não, exatamente na hora do sofrimento, ir atrás de Deus. Ou para ter alguma coisa a que se apegar. Então, o meu raciocínio era todo esse, certo? Então, me afastava absolutamente de tudo que dizia respeito a Deus. E aí, vivia tudo que está aí proposto no mundo. Ia para as festas, ficava com um e com o outro, bebia muito. Quantas e quantas vezes essa menina não teve que ir para uma festa só para me sustentar, porque eu bebia muito mesmo, a ponto de passar mal, ficar vomitando, essas coisas. Eu chorava, porque ela estava muito bêbada, eu estava bebendo demais. Então, eram situações assim realmente deprimentes, né, que eu passava. E aí ela fez esse retiro, a gente morava junto, tudo normal, nas loucuras que a gente fazia. E essa menina mudou completamente, eu não entendi o que foi que aconteceu com ela. E isso gerou sim uma grande ruptura, porque eu não compreendia, já era uma coisa que eu não gostava. Várias vezes a gente conversava e meio que discutia, e ela ficava triste, porque eu sempre muito, assim, forte nas palavras, né? E ela mais temperamental nesse aspecto, eu ficava triste porque também não sabia nem se defender direito. Não tinha uma boa formação religiosa, né? Então, a gente já tinha esses embates, e depois que ela viveu o retiro, que começou a caminhar verdadeiramente na Igreja Católica, então a coisa ficou muito pior. Por todas as questões que ela falou, que a gente já não tinha assunto, eu não queria saber do que ela estava fazendo, ela tampouco se interessava pelas minhas coisas, porque isso ia deixar ela mais triste por saber o que eu estava fazendo. Eu já não contava as coisas, tem muita coisa que eu fiz depois que ela se converteu, que eu nunca contei a ela. Graças a Deus. Então, foi tudo isso que aconteceu. E aí, como ela contou, depois que eu me formei, eu sou psicóloga, e não fui trabalhar imediatamente, mas fui fazer um intercâmbio. Fui fazer um intercâmbio no Canadá, e a gente ficou bons meses sem se encontrar. Porque ela foi em janeiro, não foi? De 2014.
no início até março, e no início de março eu viajei para o Canadá e só voltei no meio, final de agosto. Então a gente ficou todos esses 8 meses praticamente sem se ver. E falando muito pouco também, porque além da distância, enfim, outras questões, a gente não se falava tanto, mas foi um tempo muito difícil para mim. Como ela falou, né, ela tinha todo o suporte da graça de Deus, da verdade que ela estava vivendo, ela sabia o valor de cada coisa que ela estava fazendo, da renúncia que ela estava fazendo, da minha amizade. Mas eu fui a pessoa renunciada, ou seja, eu fui a pessoa que precisou ficar ali no canto, enfim, viver um processo diferente. Isso foi muito doloroso, mas muito doloroso mesmo, assim. Como se tivesse arrancado um pedaço meu em carne viva e ficou ali aberto por muitos meses. Mas, quando eu voltei do Canadá, eu voltei de surpresa, não falei para ninguém, antecipei a volta. Eu cheguei uma segunda-feira em Paulo Afonso e ela estava em um congresso, era um congresso, Ivy? Um congresso lá na Colômbia, de laços, né, do movimento. E aí ela não sabia que eu tinha voltado, ia ter um retiro que iniciava na quinta-feira. E algumas pessoas conhecidas nossas me convidaram para fazer o retiro. E aí eu disse, não, elas falaram, né, para você conhecer. Eu disse, eu não quero conhecer, eu não tenho interesse em conhecer. O que eu tenho é suficiente, já basta, não tenho interesse nenhum. E aí me veio a brilhante ideia. Brilhante do céu, só pode ter sido. Eu pensei, vou fazer uma surpresa para a Ivy. Eu vou para o retiro, ela vai me encontrar lá. Então, o que acontece? Eu fui, enfim, fui para o retiro. E aí que na saída, ou seja, no local onde nós nos encontramos para que possamos ir juntos a este lugar maravilhoso que nós estamos agora, ela, que é muito sanguínea, para quem entende essa linguagem, de agitada, de extrovertida, de espontânea, enfim, essas coisas. Sincerona. Ela, ao me ver, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Eu já sabia! Eu lembro como se fosse hoje, isso já tem 11 anos. Eu já sabia, e eu, colérica, né, como alguém estragou meu plano. Eu fiquei já, assim, sem o meu chão, porque eu queria ter o controle das coisas, né? Então, eu já disse, não vou mais. Não vou mais. Mas aí ficaram umas pessoas perto de mim para garantir que eu não ia fugir, né? Por que você ficou sabendo? Eu acho que é importante também. Então, eu estava no Congresso da Colômbia e a gente chegou aqui em Paulo Afonso, acho que na quinta mesmo que iniciaria o retiro, ou foi na quarta. E era a primeira vez que eu estaria, né, à frente do retiro, dos momentos que são vivenciados no retiro, que nós não podemos contar para não perder a graça, nem mais das pregações, das dinâmicas, dos momentos de orações. E era a minha primeira vez à frente do retiro espiritual. E todos que conheciam, né, a história e conheciam ela, sabiam que ela não acreditava em Deus, então imaginaram que seria um baita desafio, né? Digamos, para mim, estar conduzindo pela primeira vez e ter uma pessoa tão próxima, sabendo de como seria a resistência. Então, meio que me contaram para me perguntar se eu me sentia segura de continuar à frente do retiro, mesmo assim, sabendo que ela estaria lá. E que provavelmente não seria fácil, né? E aí, Deus me deu a graça, né? Eu lembro até hoje de dizer, bom, se Deus quer assim, que seja eu que vá estar à frente nesse retiro, né, para ela, então que assim seja. E assim, durante esse 1 ano, eu nunca tinha, assim, ficado insistindo, nunca tinha convidado ela. Às vezes, quando eu partilhava alguma coisa, era como pessoal, né? Contando as minhas experiências, mas nunca tinha chegado a chamar. Eu lembro que eu tinha entregado, enfim, ela a Santa Terezinha, né? Eu disse a Santa Terezinha que, por favor, como eu não podia ir atrás dela, né, da alma dela, que Santa Terezinha se encarregasse dessa missão e fizesse, né, o que eu não podia fazer pela conversão dela. E fez. Chegou lá no retiro sem eu nunca ter falado venha para o retiro, né? E obviamente as orações. Então, se você também está querendo que alguma pessoa muito especial vá para esse retiro, saiba que não depende nada de você, né? Mas da oração. E também é preciso pessoas que convidem, né? Porque nesse caso não fui eu, mas que é Deus quem faz a obra. Uhum. E aí, bom, fui.
né? Fui para o retiro e tudo aquilo que eu vivia, eu levei para o retiro. Então, assim, não aproveitava nada, só ficava lá no meu canto, lá no fundão, a última do pelotão, digamos assim. Prestava atenção, mas não participava. Ou seja, Ivy estava lá na frente, conduzindo tudo. Se ela dizia, vamos fechar os olhos, Sheila ficava como? De olhos abertos. Olhando para ela, encarando. Né? Se tinha alguma dinâmica, alguma coisa que precisava fazer, também não participava. E aí que no retiro tem alguns momentos que vou poder contar porque em sua maioria se repete em outros retiros, mas tem um momento que a gente faz um exame de consciência para se confessar, tá? E acontece que a primeira pergunta do exame é se você tem negado a existência de Deus. Pronto. Eu respondi, não acredito em Deus. E não respondi mais nada. Então tinha outras perguntas, eu não respondi porque não fazia sentido. Se eu não acreditava, qualquer outra coisa não havia, não tinha resposta diferente do que a primeira. Então não respondi. E aí um tempinho depois, quando acabou, Ivy veio e se aproximou do meu lado e disse, Sheila, eu vi que você não fez o exame de consciência, mas vá se confessar a si mesmo. E eu disse, não, porque eu não me arrependi de nada. Aí ela saiu. Daqui a pouco volta. Por isso que me avisaram que ela estaria no retiro. Daqui a pouco ela volta e disse, vá pelo menos conversar com o padre. Aí eu fui conversar com o padre, né? Então já foi uma vitória. Uma vitória tremenda mesmo que eu fosse conversar com o padre. E aí eu fui conversar com o padre e passei aí mais ou menos 1 hora conversando com o padre. Eu contava porque eu não acreditava em Deus e ele tentava, em alguma medida, sanar aqueles questionamentos. Mas chegou um ponto que ele viu que a gente não ia interromper essa conversa. Provavelmente, se ele não tivesse cortado, a gente estaria até hoje aqui conversando, né? E aí ele disse assim, olha, não serei eu quem vai te convencer de que Deus existe. Pergunte você mesmo a ele. Pronto, saí com essa frase. E aí teve um outro momento de adoração ao Santíssimo, que eu não sabia, não sabia o que era o Santíssimo, que Jesus estava presente na Eucaristia, o que era um ostensório, não sabia de nada, não tinha conhecimento. E eu estava tão distante, tão longe do altar onde estava Jesus exposto, que eu nem conseguia vê-lo. Mas acima tinha uma cruz, um crucifixo. Então eu estava lá, tudo acontecendo, e eu comecei a me sentir muito inquieta. Me mexia na cadeira e não entendia o que estava acontecendo, não tinha razão nenhuma, não passava nenhum pensamento na minha cabeça, não via um sentimento ou coisa parecida, não. Mas aí, de repente, eu olhei para a cruz e... Para ainda. Tem outra coisa? Não, que eu estava lá. Para ainda. Aí, esse momento, eu que estava conduzindo no retiro, né? E a gente, as pessoas iam passando para fazer o seu momento de oração pessoal ali com Jesus. E eu tinha percebido, né, que só faltava ela, que não tinha passado. Só que eu não queria chamá-la assim, né, digamos, ser chata. Forçar a barra. Forçar a barra de chamar, porque assim, geralmente a gente perde o controle se realmente falta, quem falta, quantos falta, né, porque tinham muitas pessoas nesse retiro. E geralmente a gente fala, né, se falta alguém passar, venha. Só que, tipo, pra mim era muito claro que só faltava ela e era forçação de barra. Se eu dissesse assim, mentindo, se falta alguém passar, porque eu sabia, né? E aí, eu lembro que eu pensei, né, na minha cabeça, não, eu não vou falar essa frase que a gente sempre fala, de verdade mesmo, se falta alguém passar, que passe, porque eu sabia que era ela que faltava passar e eu não queria forçar a barra. Então, eu pensei, né, eu falei com Jesus, eu vou pedir uma música e durante essa música o Senhor dá um jeito de trazê-la. Minha gente, foi impressionante que eu ia realmente olhar para a missão música e dizer, né, uma música para que a gente possa se despedir. E da minha boca saiu sem que a minha vontade assim o quisesse. Se falta alguém passar, que venha, né? Aí eu acho que é verdade, era nisso aí.
E aí eu olhei para o crucifixo e falei... Antes de eu falar isso. Exatamente. Se isso que eu estou sentindo for você, que ela me chame. E na mesma hora, eu calei o meu pensamento, na mesma hora, ela foi e disse isso. Se falta alguém passar, que passa. E eu não queria falar, eu não ia falar. Você dizer, não vou falar, porque é muita hipocrisia, eu sei quem é que falta. E Deus disse, vai, não, para ainda. E mandou na minha língua e eu falei mesmo contra a minha vontade. E aí, graças a Deus, ela disse isso, né, a Jesus olhando no crucifixo, que se fosse ele que estivesse inquietando ela, que eu chamasse. E aí eu falei isso, então ela se levantou, né, no maior ímpeto, e eu, meu Deus do céu, pensei que ela ia, tipo, fazer alguma profanação, que ia chegar e derrubar o Santíssimo, que ia fazer alguma coisa, porque no ímpeto que ela levantou e veio andando na direção, né, e ela não tinha participado de nada, em nenhum momento, e tá vindo para cá, então, aí eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui agora? E ela chegou e, puf, se ajoelhou. E eu, sem acreditar, ela veio e ainda se ajoelhou. E aí eu disse, bom, já estou na chuva, vou me molhar. E ainda perguntei se ela queria fazer a oração dela pessoal no microfone ou não. E aí, obviamente, né, ela não fez no microfone, mas fez a oração dela. Foi. E aí foi assim, quando ela falou a frase, eu simplesmente levantei e fui. Não sabia, não conseguia compreender tudo que estava acontecendo, mas simplesmente fui, fiquei de joelhos. Eu sentia todo o meu coração e o meu corpo como uma só batida. E ela estava assim, né, abraçada comigo. E eu lembro que eu pensei, que vergonha, ela está sentindo que eu estou nervosa, que eu tenho alguma coisa assim, né, toda soberba do mundo ali. Mas a única coisa que eu disse para ele ali foi que, sei lá, eu também acho que foi da mesma forma que ele colocou as palavras na boca dela para que ela chamasse, ele colocou na minha boca naquele momento, porque eu falei, se é de um coração aberto que o Senhor precisa, o meu está. Mas meu coração estava todo fechado, não entendo. Mas foi isso que saiu e foi disso que ele se aproveitou. E assim é a graça de Deus, minha gente, nesse retiro, né? A gente não sabe de fato como é que a gente chega de um jeito e como momentos com tanta simplicidade, quer dizer, a gente sabe, né? A presença de Deus muito forte, né? E a sua vontade em nos amar, em nos tocar, né? Em nos dar uma verdadeira conversão, um verdadeiro sentido de vida, porque assim, simplesmente a gente chega de um jeito e está de um jeito em um momento específico e no outro a gente simplesmente já é outra pessoa ou recebe graças assim extraordinárias. Inexplicáveis. Então, e aí pronto, eu segui o retiro, né? Não teve aquela, como é que eu posso dizer, não sei, uma empolgação ali ou uma infusão de sentimentos ou coisa parecida, porque o que eu sempre digo que eu saí do retiro foi com a dúvida. Eu entrei com a certeza de que Deus não existia e saí com a dúvida ainda. Então, o que acontece? Saí do retiro com essa dúvida, mas não tinha mudado muitas coisas dentro de mim, não. Tanto que na mesma semana, na semana seguinte, tinha a Copa Vela. É uma micareta, uma festa fora de época, um carnaval fora de época, que tem lá em Paulo Afonso, enfim, vem várias bandas de axé, não sei o quê, o final de semana todo de muita bagaceira. Muita perdição. E eu fui. Por quê? Porque eu era apaixonada por Saulo Fernandes. Era. Então... E Nando Reis. E Nando Reis. Então ele... Deus, não foi? Foi dessa vez que veio os dois já de uma vez? Não sei. Mas eu tenho certeza absoluta que eu fui por causa de Saulo, porque ia ter a chance de que eu iria conhecê-lo pessoalmente. E o inimigo é tão sujo que foi a última tentativa, né, de levar a alma dela, que não só ela foi para a Copa Vela, mas umas amigas que a gente tinha, né, disse, vamos, porque a gente vai conhecer ele, vai no camarim, não sei o que, não sei o que. Foi. E aí o que acontece? Eu fui e... Eu não fui. Graças a Deus ela não foi, eu fui. Eu ainda fui para a Copa Vela, né? Ela não forçou a barra novamente, assim, de dizer, não vá, não faça isso, não sei o quê, não sei o quê. Não, ela ficou ali, segurando na graça, né? Confiando, mas eu fui. E foi uma coisa estranha do início ao fim, porque eram shows que eu sempre aproveitava muito, assim,
me divertia bastante. E nesse, eu fiquei o tempo inteiro estranha, no sentido de, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu passei o show todo bem na frente, bem perto do palco, mas eu ficava assim, olhando para Saulo e vendo lá ele pulando feito pipoca de um lado para o outro, e as mesmas coisas, e não conseguia me alegrar, me divertir, mas só estava ali. Não deu certo de conhecê-lo, graças a Deus. E pronto. E acabou o show dele, eu não fiquei, eu não bebi, assim, se eu bebi foi muito pouco, e fui embora. Fui embora. E um tempinho depois, no meio da semana, uma pessoa começou a me chamar para ir à missa, e eu fui, e ia, mas só ficava lá, né? Não participava, não fazia as coisas, mas só ficava lá. E aceitei, sem muita razão também, não entendo por que aceitei a missa, mas fui. Fui a umas 3 missas, até que eu cheguei em uma missa, numa quarta-feira, em que quando eu cheguei, era o mesmo sacerdote que eu havia conversado no retiro. E no momento da consagração, eu já comecei a sentir umas coisas estranhas, assim, já uma inquietação novamente. Não sei dizer se exatamente como eu senti no retiro, mas já estava uma inquietação. E quando foi naquele momento em que o sacerdote fala, pega a Eucaristia em suas mãos e eleva e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu me ajoelhei, comecei a chorar, chorei. E ali foi o momento exato da minha conversão. Foi um momento assim de que se havia qualquer resistência para o que Deus queria fazer na minha vida, para o amor dele, para me entregar a ele, acabou. Porque desse momento, dessa Eucaristia, eu quis me confessar, né, e achava que eu ia morrer de tanta pressa que eu estava em me confessar, queria me confessar. E graças a Deus, de igual maneira, quando eu fui me confessar, consegui um horário lá, era exatamente o mesmo padre. Quando ele me viu, ele falou, você? Você? E me confessei, né? Me confessei e graças a Deus aí quis a consagração à Nossa Senhora, missionária. Enfim, foi um processo radicalmente rápido. Nem cola direito essa frase, mas foi radical e foi rápido, porque mudou da água para o vinho. Me consagrei logo a Nossa Senhora, apressadamente, porque já quis ir de missão também para a Colômbia, passei 6 meses de missão na Colômbia, voltei, passei mais 6 meses de missão em Aracaju, e graças ao bom Deus, aqui estou. E tenho também como um grande fruto, por exemplo, a conversão do meu pai também é missionário, né? E enfim, nós temos tanto a agradecer a Deus, porque se a gente contasse a fundo todas as coisas do nosso testemunho, vocês ficariam assim, espantados, mas ao mesmo tempo, só pelo que a gente contou aqui, é possível ver o tamanho do amor e da misericórdia de Deus em nossas vidas, né, Ive? Com certeza, né? E como esse Deus, né, esse amor e essa misericórdia também deseja se derramar na sua vida, né, na vida daqueles que você ama. A gente trouxe o nosso testemunho como um sim leva o outro, né? Não somente a experiência que cada um teve individualmente a Deus, mas é impressionante, né, que quando Deus entra de fato na nossa vida e a gente o deixa entrar sem reservas, aquilo que é nosso fica guardado no coração dele e ele vai tomando para si, né, porque tem muitas pessoas que têm muita resistência, né, de viver o retiro, porque já sabe, né, de que tal amigo meu foi para aquele retiro, ou tal familiar mesmo. Meus familiares, alguns têm uma resistência enorme de participar desse retiro, porque já viram a diferença, a transformação que gerou na minha vida, na vida de alguns familiares meus. E outros amigos também, né? Já teve uma amiga nossa que fez a inscrição, não foi, Shelinha? Que é amiga de nós duas, e depois não foi. E deixou muito claro, né, que tem esse receio, né? Sabe que o retiro transforma e já conhece que tem aspectos na sua vida que está muito apegado, que não quer deixar e que viu que, mas ele foi e deixou isso e eu não quero deixar. Né? E isso muitas vezes é impedimento de se ir para o retiro, né? De dar um sim. E a gente traz assim o nosso testemunho junto e misturado para deixar também essa mensagem, né? De que não tem o que temer.
de que aquilo que Deus nos pede deixar para levar uma vida, né, de verdadeira felicidade, Ele não deixa um espaço vazio, mas Ele sempre nos dá coisas ainda maiores e melhores, sacia o nosso coração, e ainda tão bondoso e generoso e cuidadoso, né? Tem também esse cuidado de trazer também aquelas pessoas que nos são caras, né? Então, assim, não tenham medo de dizer sim para esse retiro. De fato, Jesus e a Virgem Maria têm o melhor para vocês, né? Hoje, como Sheila testemunhou, né, da conversão do pai, outros amigos nossos também puderam viver esse retiro, experimentar essa graça. Por graça de Deus também já pude, né, dentro da graça de Deus, de sua vontade, constituir minha família. Hoje sou casada, tenho filhos, ou seja, aquela vida que eu sonhava e que eu podia ter dito não ao retiro, de dizer, não vou não, porque senão as coisas que eu desejo não vão acontecer, porque eu vou ter que renunciar a esse relacionamento ou aquele outro, não vou me casar com quem eu queria, e enfim, se eu não tivesse vindo, só Deus sabe onde é que eu estaria, né? Mas estando aqui, Deus também foi realizando tudo aquilo que meu coração mais profundamente desejava e que era conforme a vontade dele, né? Então pude constituir também a minha família, meu esposo é missionário, minha filha é missionária, meu outro filho que já está no céu também é missionário de lá. Então a gente queria testemunhar mesmo as maravilhas que Deus fez na nossa vida e que Ele deseja também fazer na vida de vocês e na vida daqueles que vocês amam. Não tenham medo das renúncias que precisam fazer, não tenham medo de encarar as suas próprias realidades, não tenham medo de deixar Deus fazer parte verdadeiramente da sua vida, porque não há arrependimento naquilo que Deus toca, não há como ter arrependimento. Então, espero que Nossa Senhora possa tocar no coração de cada um aí e que cada um se deixe abraçar por ela, porque é uma vida completamente diferente, uma vida extremamente melhor ao lado daqueles que nos amam de verdade. Jesus, Maria e José. Então, que Deus abençoe a todos e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque certamente há muita gente precisando ser tocado por um testemunho desse, realizado por Deus. E depois de Deus, ninguém como Maria.